A história começa com um herói mascarado derrotando o chefe final. A princesa Faria estava feliz por Sanhaku ter salvado seu mundo. De repente, Sanhaku percebeu que seu tão aguardado momento havia chegado e olhou na direção da princesa Faria. Ele pulou e a chutou no rosto com todas as suas forças. Então, vemos a realidade e Hakuto estava feliz por finalmente terminado o jogo. A vida de Hakuto girava em torno de jogos de realidade virtual, e, a cada ano, inúmeros jogos ruins eram produzidos que ninguém gostava de jogar. Então, ele já estava planejando jogar o próximo jogo ruim, pois era conhecido como caçador de jogos ruins. Mais tarde, ele estava pronto para a escola e disse à mãe que uma borboleta havia saído. Depois disso, ele saiu para a escola e estava cansado porque passou a noite terminando o jogo ruim. Então vemos Rei esperando por seu crush, e ela pensou em como poderia engajá-lo em uma conversa. Ela tentou esperar o momento certo, mas o amigo dele apareceu e estragou a chance de Rei falar com Rikudo. À tarde, Mana colocou um cartaz em sua loja de jogos para promover um jogo famoso. Então Rei apareceu na loja e olhou ao redor em busca de seu crush. Mana sabia que ela estava apaixonada por Rikuto e disse a Rei que ele estava ocupado jogando um jogo ruim. Foi assim que ela descobriu sobre Fieria Chronicle, e Rei se lembrou de ter ouvido que o jogo era difícil de jogar. De repente, Hakuto apareceu na loja, e Rei se escondeu porque não teve coragem de falar com Hakuto. Mana ficou surpresa ao saber que ele havia vencido o lendário jogo ruim, e disse que o jogo era muito difícil de jogar. Ele disse que odiava mais a protagonista feminina porque ela era responsável pela maioria dos problemas. Além disso, ele reclamou que ela estava frequentemente de mau humor e que ele sempre tinha que reiniciar do ponto de salvamento várias vezes. Mas depois de lutar contra o chefe final, ele teve sua chance de vingança e usou o momento para derrotá-la. Depois, Mana planejou ajudar Rei em sua missão de conquistar o coração de Hakuto. Ela sugeriu que, em vez de jogar um jogo ruim, ele deveria jogar uma obra-prima chamada Shangri-La Frontier. Pouco tempo depois, ele leu o conceito do jogo e descobriu que muitos usuários chamavam o jogo de melhor de todos os tempos. Ele ligou seu PlayStation 5 com sistema VR para baixar o novo software de Utopia. Em seguida, ele se preparou para formar sua própria opinião sobre o jogo de alto nível Shangri-La Frontier. Ele fez login e planejou escolher seu trabalho no jogo a seguir. Ele escolheu suas habilidades e ficou surpreso com as muitas opções de aparência. Como resultado, ele pretendia criar um personagem legal, mas a aparência de seu personagem era questionável. A razão para isso era que o hábito de Hakuto de jogar jogos ruins o levou a vender sua armadura para usar todo o seu dinheiro em armas. Ele também escolheu uma máscara de pássaro porque era gratuita e se chamou de Sanhaku, como sempre. Então, vimos Hakuto mergulhar no mundo de Shangri-La Frontier e ele começou a olhar ao redor. Ele percebeu que seu ponto de partida estava na floresta e se mover por ali parecia muito com a vida real. Depois disso, ele testou seu novo corpo no jogo e soube que o jogo Fieria Chronicle não se comparava a este. Ele olhou para sua localização e planejou ir para a cidade inicial Firstia. Então, ele pulou da árvore e ficou surpreso ao sentir que seu corpo estava leve como uma pena. Além disso, ele olhou suas estatísticas, mas foi atacado por um Goblin. Ele tirou suas lâminas gêmeas de mercenário de sua caixa de itens e aguardou o ataque. Hakuto derrotou facilmente o monstro e ficou surpreso ao matá-lo com um único golpe. Além disso, seu nível aumentou e ele olhou para a arma que havia caído. De repente, ouviu um barulho e percebeu que um monstro estava planejando atacá-lo. Ele desviou do ataque de um coelho assassino e sabia que a arma do coelho vapor poderia matá-lo em um golpe. Então, ele foi atacado. Mas Hakuto conseguiu se defender de todos os ataques de seu inimigo com suas habilidades de caçador de jogos ruins. Ele provou que não era um novato e começou a lançar um contra-ataque para derrotar o monstro. Como resultado, conseguiu derrotá-lo e ficou surpreso ao avançar para o nível 4. Após a luta, ele percebeu que não havia encontrado nenhum bug desde que começou o jogo. Ele ficou impressionado com o jogo de nível divino SLF e planejou lutar mais contra coelhos para conseguir suas facas. No entanto, Hakuto caçou muitos monstros na floresta e conseguiu subir de nível rapidamente. Ele também conseguiu derrotar muitos coelhos e conseguiu obter as facas de cozinha deles. Ele percebeu que as facas dos coelhos eram muito fortes e aprendeu novas habilidades. Depois disso, ele percebeu que a próxima cidade era secundária, mas se deparou com uma enorme cobra. Enquanto isso, um cavaleiro de alto nível em armadura branca apareceu na cidade de Firstia. Então, os jogadores se perguntaram por que um jogador de alto nível estava na cidade inicial. Rei sabia que Hakuto sempre usava o mesmo apelido e se perguntou por que não conseguia encontrá-lo. Ela saiu do jogo e planejou continuar a procurá-lo depois do almoço. Enquanto isso, Hakuto estava ansioso para lutar contra a cobra gigante e começou a lançar seu ataque contra ela. Ele estava empolgado e queria analisar seus movimentos primeiro para derrotar a cobra gigante. Ele conseguiu desviar de todos os ataques e estava certo de que venceria a luta sem levar um golpe. No entanto, ele planejava usar seu golpe de morte instantânea, mas sua espada quebrou quando ele atacou a cobra. Ele pegou suas armas mais poderosas e planejou derrotá-la com suas facas de coelho. De repente, veneno foi cuspido nele e ele não conseguiu desviar a tempo.
Ele pensou que era cocô e percebeu que havia sido envenenado por seu oponente. Depois disso, seu orgulho foi ferido e ele sabia que o veneno mataria se não conseguisse derrotar a cobra venenosa em 4 minutos. Então, ele pensou em um plano e decidiu desferir um golpe crítico. Ele atacou a cobra, mas não foi fácil causar um golpe crítico. No entanto, ele ativou um feitiço de trovão em suas adagas e atacou seu inimigo com seus ataques mais fortes. Como resultado, ele conseguiu causar muitos golpes críticos para enfraquecer o monstro. De repente, ele foi lançado ao ar, mas percebeu que havia ficado bastante convencido porque havia vencido Faria Chronicles. Ele decidiu levar a sério e atacou com sua habilidade Flash Counter, combinando-a com um golpe final. Como resultado, ele conseguiu derrotar o chefe da área e seu nível aumentou. Ele ficou feliz e celebrou sua vitória contra seu primeiro chefe de área em Esfil. Infelizmente, ele ainda estava envenenado e tentou sobreviver até a próxima cidade. Ele correu para a próxima cidade e não queria perder no início do jogo. Então, vemos Heidi flertando com Mia. Ele estava feliz por poder conhecer melhor sua paixão da vida real no jogo, mas Sanhaku apareceu. Mia achou que ele era um monstro, mas Heidi disse a ela que ele havia conseguido um nome de personagem. Heidi suspeitou que ele estava envenenado e explicou que poderia se curar após descansar na estalagem. Em seguida, ele explicou a Mia o motivo pelo qual o cara não tinha armadura, e Mia disse que ele parecia um veterano. Quando chegou à estalagem, Sanhaku disse ao NPC para pular a explicação porque estava prestes a morrer. Ele correu para seu quarto, mas não conseguiu se curar a tempo. Então, ele saiu do jogo e na próxima vez queria agradecer a Heidi por sua ajuda. No dia seguinte, ele entrou novamente no SFL e planejou alcançar as melhores classificações de jogadores. Enquanto isso, eles estavam se perguntando por que Sanhaku estava sem roupa e ele decidiu comprar roupas. Depois disso, ele tentou vender seu machado de Goblin, mas o dono da loja não quis comprar seu lixo. Ele olhou para as armas na loja e aprendeu que o homem também poderia forjar armas. Em seguida, ele foi para o pântano de Dire Marsh para coletar materiais para uma arma poderosa. Infelizmente, demorou muito para o minério cinza cair e ele ficou irritado. De repente, um sapo de lama apareceu e ele não estava a fim de lutar com ele. O sapo de lama o provocou jogando lama nele e ele atirou sua picareta no monstro. Sanhaku planejou eliminá-lo e tirou seu machado de Goblin da caixa de itens. Poucos momentos depois, ele derrotou o monstro e recebeu pele de sapo de lama. Ele planejou continuar minerando minério cinza e estava tentando se apressar para conseguir uma nova arma. 3 horas depois, ele voltou ao ferreiro e descobriu que havia minerado um Bitcoin. O ferreiro imediatamente começou a forjar uma arma com o Bitcoin e ele aproveitou o tempo para comprar poções. Depois disso, ele obteve suas dagas de Bitcoin de nível divino e aprendeu que o ferreiro poderia forjar armas ainda melhores. À noite, sua morte penal foi encerrada e ele planejou lutar contra monstros fortes com suas novas armas. Enquanto isso, Heiji estava lutando contra uma cobra gigante. Ela havia vasculhado toda a área dos iniciantes em busca de Hakuto. Depois de derrotar o monstro, ela já suspeitava que Hokuto estava na próxima cidade. Então, vemos Sanhaku lutando contra um Goblin forte. Ele caçava monstros e ficou surpreso ao ver que o Goblin Redcap conseguia bloquear seus ataques. Naquele momento, ele decidiu levar a sério e planejou aplicar o conhecimento que havia aprendido. Ele observou os movimentos de seu inimigo e planejou seu próximo ataque. Mas ele tinha um problema, e mais Goblins Redcap o cercaram. De repente, foi atacado por todos os monstros e subestimou o jogo. Ele conseguiu derrotar todos os Goblins, mas sentiu que um monstro forte havia aparecido. Um monstro único apareceu diante dele e ele ficou chocado ao enfrentá-lo. Like Kagon, o Matador da Noite, estava envolto em uma áurea poderosa e descobrimos que nenhum monstro único havia sido enviado para o jogo SFL. Então, vemos que Heiji ainda estava jogando o jogo SLF para encontrar Hokuto. Ela encontrou 2 pessoas que conheceram Sanhaku, mas Mia achou que Heiji era um monstro. No entanto, Heiji impediu Mia de pecar outro jogador e ela ficou triste. Heiji falou sobre a direção que Sanhaku tomou e Heiji ficou surpresa ao saber que Hokuto havia conseguido derrotar um chefe de área sem experiência em jogos. Além disso, ela os agradeceu pela informação e ativou um feitiço de impulso. Ela saiu correndo e tentou encontrar seu crush na próxima cidade. Depois disso, Heiji percebeu que o Cavaleiro Branco estava usando uma capa com a imagem de Legagon, o Matador da Noite. Ele contou a Mia sobre monstros únicos que existem no mundo de SLF. Clãs de jogadores de elite foram formados e eles tentaram caçar os monstros fortes. Infelizmente, havia quase nenhuma informação sobre isso, pois ninguém havia derrotado um monstro único ainda. Mas Sanhaku encontrou um monstro único forte e sabia que estava em grande apuro. De repente, ele foi atacado pelo monstro único, mas bloqueou o ataque a tempo, tentou sobreviver e contra-atacou. Após seu ataque, ele percebeu que não tinha chance de derrotá-lo. Hakuta ficou feliz por ter passado a noite se dedicando, pois isso lhe deu a habilidade de desviar de seu ataque sem sofrer danos. Em seguida, ele ativou uma habilidade de aumento forte para aumentar seu poder e lançou o outro ataque. Como resultado, conseguiu causar um golpe crítico em seu poderoso inimigo, Legagon, o Matador da Noite. De repente, seu inimigo se tornou invisível e Hakuto conseguiu desviar a tempo. Ele não desistiu e conseguiu desferir mais golpes críticos.
Infelizmente, o Lobo Negro desapareceu novamente, e ele sabia que um único golpe poderia acabar com sua vida. Então, ele tentou de alguma forma derrotar seu inimigo, mas percebeu que seu oponente tinha a habilidade de teletransporte. Sanhaku estava em apuros, mas avançou em direção ao seu adversário para confrontá-lo. Ele estava focado na luta e tentava analisar o padrão de ataque do seu oponente. Seu adversário atacava com diferentes técnicas e ele não conseguia encontrar uma forma de contra-atacar. Logo, percebeu que seus ataques eram inúteis e precisava de um plano antes que suas armas se desintegrassem. Sanhaku não desistiu porque já havia vencido centenas de jogos ruins. No entanto, ele se divertia com o jogo de nível divino SLF e começou a desferir vários golpes críticos. Assim, ele atacou o monstro várias vezes, mas seus ataques não causaram dano. Sunhaku pensou que seu olho era o ponto fraco, mas estava enganado. De repente, seu inimigo começou a lançar um contra-ataque e usou sua habilidade especial. Como resultado, Sanhaku não conseguiu mais se mover e não entendeu o que o Lobo Negro havia feito. Ele sabia que havia perdido e não acreditava que alguém viria ajudá-lo. No último momento, Hakuto elogiou o monstro e desistiu de seu objetivo de derrotar o chefe final. Ele decidiu que seu principal objetivo seria derrotar Likugon, o Matador da Noite. Então, ele foi devorado por seu inimigo e sua vida terminou pela segunda vez no jogo. Após ser devorado, percebeu que sua punição era a marca de Likugon. Ele percebeu que estava em apuros porque não poderia mais usar seu equipamento. Além disso, aprendeu sobre os outros efeitos colaterais e ficou chocado. Não conseguia acreditar que estava amaldiçoado e olhou pela janela. Em seguida, saiu para dar uma volta e percebeu que sua maldição era como um bug de um jogo ruim. Tentou se acalmar e lembrou das regras para jogar jogos ruins. Após isso, distribuiu seus pontos de estatísticas. Ele percebeu que sua maior estatística era sorte. No entanto, Sanhaku ficou desesperado, mas um coelhinho fofo caiu do céu em sua cabeça. Ele pensou que era um coelho vorpal, mas parecia diferente de alguma forma. De repente, o coelho fugiu e Hakuto foi solicitado a segui-lo. O coelho era extremamente rápido e Hakuto tentou alcançá-lo. Ele foi atraído para um beco e uma porta mágica se abriu. Então, Hakuto soube que recebeu um convite de Rabituza. Ele se lembrou de ter lido sobre esses cenários únicos. Quando leu sobre isso, aprendeu que nos cenários mais únicos poderia obter habilidades de classe superior, Spell. Ele estava animado com sua próxima aventura e ansioso para conseguir algumas habilidades de trapaça. Ele entrou pela porta e, após ela se fechar, dizia que ele precisava do nível 80 para passar. Em seguida, viu uma cidade de coelhos e, onde quer que olhasse, havia inúmeros coelhos vorpais. De repente, foi recebido por Emo, que era uma grande fã de Sanhaku porque assistiu à sua luta. Ele soube que o Matador da Noite pode até derrotar dragões com apenas um ataque, mas Sanhaku conseguiu desferir muitos golpes críticos. Então, descobriu que o chefe da cidade de Rabituza queria vê-lo. Assim, foi levado ao palácio de Rabituza e ficou impressionado com o edifício. Emo disse que ele era a primeira pessoa a ser autorizada a entrar no palácio e Sanhaku ficou empolgado. Então, foi conduzido à sala do pai de Emo. Após entrar na sala, conheceu o chefe e ficou chocado ao ver o líder da cidade deles. O chefe era um Yakuza coelho que gostava de beber suco de arroz. Visage parecia um cara perigoso e Sanhaku ficou surpreso ao vê-lo. De repente, Sanhaku foi perguntado se poderia fazer um favor e Visage aguardou sua resposta. Sanhaku estava confuso e se perguntava que tipo de favor ele teria que fazer. Então, vemos. Alguns meses antes, Rei falhou em um jogo ruim. Mana queria ajudá-la a impressionar seu crush e recomendou o jogo SLF. Como resultado, Rei ficou convencida a comprar o jogo SLF. Naquele momento, Mana não sabia que seu conselho havia transformado Rei em uma jogadora viciada em SLF. No dia seguinte, Rei visitou a loja de jogos de Mana e Mana soube que ela estava tentando encontrar seu crush. Mana descobriu que Rei tentava encontrar Rikuto no jogo, mas ele pulou a primeira cidade do tutorial. Depois disso, Mana desejou boa sorte a ela na busca por Hakuto e disse para que ela contasse a ele seus sentimentos. Enquanto isso, Rumi disse ao seu irmão mais velho que iria trabalhar. Hakuto estava procurando mais informações sobre os cenários únicos do jogo SLF. Como resultado, ele descobriu mais sobre o tour de Rabituza. Ele aprendeu que normalmente encontraria uma cobra no jogo eventualmente, mas foi solicitado um favor pelo coelho Yakuza. Então, ele foi informado sobre o pedido e entendeu que era um treinamento secreto para torná-lo mais forte. De repente, ele se curvou para Visage e o chamou de Anaki, porque queria aumentar seu poder a qualquer custo. Depois disso, ele pensou que Visage estava bravo com ele, mas estava errado. Ele ficou feliz que Sanhaku demonstrou respeito e permitiu que o chamasse pelo seu apelido. Além disso, Vesh o deixou sob os cuidados de Emil e pediu à filha que lhe mostrasse a cidade. Antes de saírem, Sanhaku queria fazer uma pausa e Emo queria mostrar-lhe a pousada deles. De repente, Vesh lembrou que havia esquecido de dar a Sanhaku um item Unshu. Ele descobriu que o colar da alma Vorpal teria sua experiência e foi informado de que não poderia removê-lo sem a permissão de Vesh. Mas, em contrapartida, recebeu o dobro de pontos de estatísticas e não encontrou nenhuma informação sobre o coelho Yakuza. Então, ele bebeu uma bebida energética e quis jogar outro jogo ruim.
Ele fez login em Berserk Online, que era um jogo de luta. O motivo disso era que apenas caçadores de jogos ruins jogavam o jogo. Ele planejou lutar contra seu amigo Katsu e aceitou seu desafio. Katsu queria mostrar a ele um novo ataque que aprendeu depois de assistir One Piece. De repente, ele foi atacado e desviou do Gatling de tentáculos de seu inimigo. Sanhaku disse que também era fã de One Piece e lançou um contra-ataque com o mesmo ataque. Então, os outros jogadores perceberam que os dois melhores jogadores de Berserk Online estavam lutando entre si. Sanhaku tentou derrotar Katsu, mas perdeu a luta. Depois disso, ele disse a Katsu que se divertiu muito jogando SLF porque havia monstros incrivelmente fortes chamados os Sete Colossos. Além disso, ninguém havia derrotado nenhum deles ainda. E Katsu soube do objetivo de Sanhaku. Katsu também decidiu começar a jogar SLF. O motivo de sua decisão foi que ele estava entediado sem Sanhaku no jogo. Além disso, ele enviou uma mensagem para Amane dizendo que Sanhaku jogava SLF no jogo. Ela era conhecida como Arthur e matava muitos jogadores com facilidade. Depois de eliminar muitos jogadores, ela estava ansiosa para encontrar Sanhaku e lutar contra ele. Enquanto isso, Sanhaku voltou à cidade e Emu se perguntou qual era seu plano. Sanhaku disse a ela que antes de olhar para Rabbituza, queria chegar à cidade de Third Remma. De repente, Emu disse que não havia entendido nenhuma de suas palavras, mas queria acompanhar Sanhaku. Como resultado, Sanhaku ficou com Emu como sua parceira e ficou surpreso ao ver que ela tinha estatísticas poderosas. Emu estava feliz por viajar com seus guerreiros favoritos em SLF. Depois disso, algumas garotas apareceram e Emu quase contou o segredo sobre o cenário único. Ele fugiu e as garotas tiraram uma captura de tela porque também queriam domar um coelhinho fofo como Emu. Em seguida, eles estavam do lado de fora da cidade, e Emu soube que Sanhaku queria testar algo. Ele queria descobrir sua marca de maldição porque monstros fracos imediatamente fogem dele. De repente, um monstro de baixo nível apareceu e o monstro imediatamente correu. Depois de descobrir a marca de maldição de Sanhaku, ele perseguiu o monstro e bloqueou seu caminho para derrotá-lo com suas facas de coelho. Enquanto isso, Emu estava impressionado com seu guerreiro favorito e planejou enfrentar o chefe da área. Ao chegar a um pântano, eles não conseguiram encontrar o chefe da área, e ele se lembrou das palavras de Emu. Ele recordou que o nome do chefe da área era Mud Digger e não queria lutar em um pântano. De repente, o Mud Digger apareceu na sua frente e ele se preparou para a batalha. O Mud Digger estava pulando para fora do pântano e seu inimigo o encarava. Sanhaku ficou chocado ao ver o chefe da área diante dele. Além disso, ele entendeu que precisava ter cuidado porque o monstro era muito perigoso. Então, Sanhaku pensou em uma estratégia para sua luta, pois o pântano estava limitando sua velocidade. De repente, o chefe da área mergulhou na lama e Emu disse a Sanhaku que não queria morrer. Ele ativou seu feitiço de movimento deslizante para evitar o ataque do inimigo. Depois disso, Sanhaku esperou e queria testar suas novas habilidades que havia adquirido ao lutar contra Likagon. No entanto, Sanhaku bloqueou o ataque de seu inimigo e começou a usar sua habilidade Repel Counter. Como resultado, ele conseguiu ferir seu inimigo. Ele teve que esperar 10 segundos antes de poder usar suas habilidades novamente, mas o escavador de lama não hesitou em atacar novamente. Sanhaku estava em perigo e não tinha habilidades restantes para bloquear o ataque. De repente, Emu ativou seu feitiço Magic Edge e conseguiu empurrar o monstro para trás. Sanhaku ficou surpreso e percebeu que, a partir de agora, tinha um forte parceiro ao seu lado. Isso deu a Sanhaku uma chance de derrotar o monstro e ele tentou se aproximar. Infelizmente, o chefe da área acordou, mas Sanhaku tinha um plano. Ele ativou sua habilidade Spiral Edge e conseguiu criar uma oportunidade para atacar. Em seguida, ele subiu nas costas do monstro e Emu ficou impressionada. Ele disse a Emu para ativar um feitiço novamente e ela preparou um feitiço de explosão. Sanhaku usou sua habilidade Repel Counter para permitir que Emu aproveitasse a oportunidade de lançar seu feitiço. Como resultado, ela atacou o escavador de lama com seu feitiço Magic Edge, que aumentava seu poder. De repente, Sanhaku percebeu que o escavador de lama havia desaparecido e o pântano começou a se mover. Ele sabia que a luta ainda não havia terminado e lançou Emu para o alto para protegê-la. Enquanto isso, Sanhaku foi lançado para o ar e se perguntou o que o monstro estava tramando. Ele percebeu que o chefe da área o estava jogando para o alto de propósito porque planejava matá-lo com uma queda fatal. Então, ele tentou encontrar uma saída. Ele se perguntou se um feitiço de Emu poderia salvá-lo, mas percebeu que isso também o mataria. Assim, Sanhaku decidiu aceitar sua morte e se preparou para que todos os seus HPs fossem reduzidos a 0. Emu não desistiu e ativou um feitiço para salvar Sanhaku. De repente, ele foi teletransportado sobre o escavador de lama e sua queda se transformou em um contra-ataque. Ele acidentalmente deu uma cabeçada em seu oponente e causou um dano enorme no escavador de lama. Sanhaku conseguiu finalmente derrotar o monstro com sua sorte e sobreviveu com 1 HP. Ele estava grato por ter Emu ao seu lado e agradeceu por tê-lo salvado. Sanhaku se divertiu muito e planejava ir para a próxima cidade com Emu. Mais tarde, ele comeu ervas medicinais para regenerar seus pontos de vida e ficou impressionado com o poder de Emu.
Emu disse que mal podia esperar para chegar à próxima cidade, e Sanhaku ficou preocupado porque eles atrairiam muita atenção. De repente, Emu falou sobre seu item secreto chamado Pulseira Vorpal Mística. Ela ativou sua pulseira e se transformou em humana. Como resultado, eles puderam entrar na próxima cidade sem chamar atenção. Mas ele achou isso um pouco estranho, pois fez o jogo parecer mais um jogo de harém do que um RPG. De repente, Emu se transformou de volta em sua forma de coelho e ele descobriu que ela só pode se transformar por 5 minutos. Mais tarde, eles chegaram à cidade. Therdrema e Emil estavam animados para entrar na grande cidade, então partiram e tentaram entrar na cidade. Os guardas o acharam suspeito, mas Emu contou uma mentira para os guardas. Ela disse que Sanhaku era um herói lendário e que ele foi amaldiçoado após salvar a humanidade. Como resultado, ela conseguiu convencer os guardas de que Sanhaku era um super guerreiro. Ela pediu aos guardas que deixassem Sanhaku entrar na cidade e ele notou 2 jogadores sussurrando sobre ele. De repente, Animalia apareceu atrás dele e o parou. O motivo disso foi que as garotas no segundo andar tiraram uma captura de tela dele. Foi assim que muitos jogadores de SLF descobriram sobre Emil e Sanhaku se tornou famoso. Depois que a mensagem foi enviada, muitos jogadores se perguntaram se ter um coelho como animal de estimação era uma trapaça. Animalia se lembrou do nome de Sanhaku e muitos outros jogadores notaram sua tatuagem. Eles ficaram chocados ao descobrir que ele era a pessoa que havia encontrado Laikogan. Além disso, o famoso clã PK Orkalote do clã Ashurakai decidiu caçar Sanhaku. Enquanto isso, Sigers também tomou conhecimento de Sanhaku e queria saber mais sobre a marca de Laikogan. Animalia então perguntou como ela poderia domar um coelho vorpal e Sanhaku se perguntou de onde a garota tinha conseguido essa informação. Ele não sabia o que responder, mas uma pessoa o atacou por trás. No entanto, Sanhaku conseguiu desviar do ataque do inimigo a tempo e imediatamente soube que a pessoa era Pencil Knight. Ela respondeu que em SLF seu nome é Arthur Penselgon, e Sanhaku sabia que estava em apuros. Além disso, ela disse que estava feliz por tê-lo encontrado e Sanhaku viu que ela tinha um símbolo de PK em seu nome. No entanto, Sanhaku encontrou seu amigo no Trash Gamer Hood, o Cavaleiro Lápis, e estava pronto para a batalha. Então, vimos o jogo Trash Unite Rounds, e alguns jogadores estavam roubando mercadorias de uma loja de itens. De repente, Sanhaku apareceu atrás deles e os eliminou porque queria os itens. O objetivo principal do jogo era defender o reino, mas a taxa de queda era absurdamente baixa. Como resultado, os jogadores encontraram dificuldades para conseguir itens e começaram a roubar nas lojas de itens. Nesse mundo onde todos eram inimigos, o Cavaleiro Lápis havia tomado controle do reino. Sanhaku e Katsu estavam saqueando no castelo do Cavaleiro Lápis e o objetivo de Sanhaku no jogo era derrotá-lo. Foi assim que eles se encontraram pela primeira vez com o Cavaleiro Lápis no jogo Unite Rounds e a desafiaram. Desde então, eles tiveram inúmeras batalhas e se tornaram rivais, testando suas forças em vários jogos ruins. Então, Arthur começou a atacá-lo, dizendo que ela o procurava em todos os lugares. Assim, ela tentou matá-lo com algumas facas. Mas Sanhaku bloqueou seu ataque e soube que as facas estavam envenenadas. Enquanto isso, Animalia ficou chocada ao ver que o segundo comando daquele jogador, Killer Clan, Ashurakai, estava na sua frente. Sanhaku ficou surpreso com seu apelido, Matador de Gigantes. De repente, Sanhaku fez uma piada e ela realmente gostou. Depois disso, ela começou a atacá-lo e ele tentou sobrecarregar Penselgon com suas facas de coelho. Sanhaku conseguiu bloquear todos os ataques, mesmo que seu nível fosse significativamente mais baixo que o de Penselgon. Em seguida, ele lançou um contra-ataque, mas ela também bloqueou seu ataque. Sanhaku notou que ela estava tentando mantê-lo afastado do portão, pois isso lhe causaria problemas para lutar na cidade. Penselgon planejou ficar séria e começou a atacar Sanhaku. Enquanto isso, Emu lentamente se transformou de volta em um coelho vaporal e Animalia ainda tinha perguntas para Sanhaku. De repente, Emu voltou a ser um coelho e Animalia ficou surpresa com sua transformação. Sanhaku sabia que tinha um grande problema, mas não conseguiu salvar Emu. O motivo disso foi que Penselgon não lhe deu tempo para ajudar Emu, e ele usou uma habilidade para repelir seu ataque. Ele conseguiu parar o ataque dela com um contra-ataque, e ela ficou impressionada. Então, ele aproveitou a oportunidade e correu para a cidade com Emu. Animalia queria tirar uma captura de tela com Emu, e ele respondeu que pensaria nisso se eles sobrevivessem. No entanto, Penselgon começou a perseguir Sanhaku, mas Animalia lançou um feitiço de explosão. Ela planejou proteger Emu a todo custo, e Sanhaku disse a Emu que estava feliz por tê-la como parceira. De repente, ele parou porque outros jogadores do clã Ashurakai estavam o perseguindo. Eles queriam eliminá-lo, e o plano de Sanhaku de escapar para a cidade para Rabbitusa falhou. Penselgon então agradeceu a Sanhaku, porque, com sua ajuda, ela teve a chance de lutar contra um jogador do clã Monster Documentary. Sanhaku se preparou para lutar contra os jogadores do clã PK e esperou pelo ataque. Depois disso, a luta começou e ele planejou derrotar os 4 PKers.
Enquanto isso, Animalia começou a ativar um poderoso feitiço para atacar Penselgon com 5 elementos diferentes. Infelizmente, Penselgon conseguiu um item para absorver a magia de Animalia. Penselgon lançou um contra-ataque e Animalia perdeu quase todo o seu HP. Então, ela descobriu que Penselgon possuía uma boneca de palha kármica, que era um item muito raro. Enquanto isso, Sanhaku ainda estava ocupado com os 4 Pequers e decidiu escolher um alvo. Antes que os inimigos pudessem atacar Sanhaku, Rei apareceu e o salvou. Como resultado, um dos inimigos foi derrotado e eles ficaram chocados ao ver que a famosa mestre de ataque havia aparecido. Sanhaku ficou confuso e Rei estava feliz por finalmente ter encontrado seu crush. Então, vemos algumas horas antes, quando Rei se perguntava por que não conseguia encontrar Hakuto no jogo. Ela se lembrou de quando Mana lhe deu o conselho de não desistir e confessar seus sentimentos a Hakuto. Além disso, Rei comprou muitos jogos ruins e não conseguiu encontrar nenhum que pudesse jogar com ele. Assim, sua única opção foi mergulhar no SLF para localizar Hakuto com um jogador chamado Sanhaku. No jogo, ela recebeu uma mensagem de seu clã e ficou surpresa ao receber informações sobre Sanhaku. No caminho para a cidade de Tandrema, ela também soube sobre os Pequers que planejavam atacá-lo. Rei ativou sua habilidade de impulso e correu em direção a Tandrema a toda velocidade. Pouco antes de chegar, ela viu que Sanhaku estava sob ataque e estava em um PVP contra 4 jogadores. Rei imediatamente sacou sua arma e começou a lançar seu ataque para salvar Sanhaku. Enquanto isso, Penselgon pensou que os Pequers foram destruídos por Sanhaku, pois ela estava ciente de suas habilidades de caçador de jogos ruins. De repente, ela notou que Saiger Zero também apareceu e ficou feliz que Sanhaku havia atraído outro jogador incrível. Antes que ela pudesse se juntar à luta, Animalia a parou e disse que ainda tinha um trunfo. Então, vemos Rei assistindo Hakuto a caminho da escola. Ela o admirava porque ele estava sorrindo. Desde aquele dia, ela se apaixonou por Hakuto e tudo o que conseguia pensar era em seu crush. Depois da escola, ela planejou encontrar uma conexão com seu crush. No dia seguinte, ela estava olhando para Hakuto na loja de jogos e começou a sorrir ao vê-lo. Mana a flagrou fazendo isso e frequentemente tentava conversar com ele na escola. Rei não tinha coragem suficiente, mas não desistiu. Então vemos aquele momento em que Rei apareceu para salvar Sanhaku. Ela se juntou à luta e ele se perguntava se a cavaleira era uma inimiga. Sanhaku tentou encontrar uma saída e Animalia revelou seu ataque secreto. Penselgon sabia que não poderia refletir outra maldição e foi derrotada. Seus companheiros de equipe ficaram chocados ao ver que Penselgon havia sido derrotada, e Sanhaku disse que Emul deveria se preparar para criar um portal. De repente, Sanhaku pulou sobre os jogadores e planejou escapar para Rabituza. Com a ajuda de Emul, ele tentou chegar à próxima cidade, mas seus inimigos não o deixaram escapar. Rei parou os Peckakers e se lembrou do nome do jogador de Rei. Depois, os membros do Ashura Kai ficaram irritados, mas Rei só conseguia pensar em Sanhaku. Ela ficou feliz por ele ter falado com ela, e os inimigos tentaram atacá-la. Mas Rei derrotou facilmente o oponente que a atacava, e os membros do Ashura Kai ficaram assustados. Ela lançou seu ataque para eliminá-los, e Sanhaku conseguiu escapar para Rabituza. Enquanto isso, Emil aproveitava sua bebida energética e Sanhaku estava feliz por terem sobrevivido. Penselgon também lhe enviou uma mensagem perguntando se ele era amigo de Saiger Zero. Além disso, ela disse que ele deveria escrever para Katsa e que eles deveriam se encontrar juntos em Unite Rounds. Katsu também havia lhe enviado uma mensagem, e os dois garotos suspeitavam que Penselgon estava apenas irritada porque não conseguiu matar Sanhaku em SLF. Depois disso, ele disse a Emil que planejava iniciar o cenário único em Rabituza. Como resultado, Emil o levou para a arena, onde ele passaria por um treinamento de combate sério. Então ele chegou ao Coliseu Vorpal, onde Sanhaku ficou surpreso com um lugar incrível. Sanhaku foi informado de que lutaria contra monstros fortes que Vasha havia escolhido. Ele disse que estava pronto, e Emo começou a soltar os monstros. De repente, vários cães de caça de nível 65 apareceram, e Sanhaku ficou chocado. Ele perguntou a Emo por que tinha que lutar contra múltiplos inimigos acima do nível 65. Enquanto isso, Rei estava feliz por ter conversado com Sanhaku. Ela se lembrou de quando Sanhaku usou sua cabeça como um trampolim e ficou envergonhada. Ela também planejou enviar um pedido de amizade para Sanhaku na próxima vez. Então ela se perguntou se Sanhaku havia saído do jogo, pois não conseguia encontrá-lo em Third Rama. Ele ainda estava na arena, e Emo esperava que Sanhaku conseguisse derrotar os monstros na 7ª tentativa. Então, ele desviou dos ataques do cão de caça e usou sua habilidade de deslizar. Durante suas muitas tentativas, um cão de caça sempre se escondia dele, mas ele conseguiu descobrir como chegar até o monstro e atacou com seu ataque de lâmina espiral. Sanhaku foi capaz de prever os ataques do monstro e mostrou a ele suas habilidades de caçador. Em seguida, ele começou a desferir muitos golpes críticos. Emo ficou impressionado com seu herói favorito e ele os derrotou com suas facas de vapor. Então Emo disse que o próximo seria definitivamente um oponente único. Sanhaku ficou chocado ao ver a tentáculo de parasita à sua frente. Depois disso, ele encontrou muitos monstros fortes na arena Rabituza, mas ninguém conseguiu derrotá-lo.
Algumas horas depois, ele conseguiu derrotar 9 monstros e se perguntou se seu nível havia aumentado. Ele descobriu que não estava nenhum nível acima. Nesse meio tempo, Vashi apareceu e ficou impressionado com Sanhaku. Sanhaku perguntou sobre o chefe final e Vashi lhe mostrou um monstro selado que ele havia capturado. Então o selo foi liberado e Sanhaku se perguntou se era um monstro do tipo feiticeiro. Vashi sabia que não poderia vencer e disse que só precisava sobreviver 5 minutos contra o aberrante mago da madeira. Então a batalha começou e Sanhaku quase foi eliminado pelo monstro. Ele percebeu que seu oponente era overpower e Vashi se divertiu com o espetáculo. A seguir, descobrimos que Sanhaku estava lutando contra um monstro de nível 120, mesmo sendo apenas nível 30. Sanhaku tentou lançar um contra-ataque e avançou em direção ao seu oponente. Ele conseguiu acertar o oponente, mas percebeu que não causou nenhum dano. Naquele momento, ele percebeu que ataques físicos não funcionavam e tentou sobreviver de alguma forma. Emil torcia por ele na luta e disse que ele precisava sobreviver por mais 4 minutos. Enquanto isso, Vashi estava curioso para ver se Sanhaku conseguiria sobreviver os 5 minutos. Sanhaku estava sendo atacado constantemente e seu oponente lhe causava muitos problemas com suas habilidades. De repente, a estratégia de ataque do Mago da Madeira mudou. Sanhaku bloqueou as correntes e sua amiga Emil estava preocupada com ele. A luta contra o Mago da Madeira estava muito intensa e Sanhaku ainda não conseguia criar uma oportunidade para lançar um contra-ataque. O inimigo quase conseguiu atingi-lo, mas Sanhaku não desistiu. De repente, o Mago da Madeira lançou um feitiço elétrico. Sanhaku ficou irritado com suas habilidades aleatórias e quase foi queimado. Então, Sanhaku percebeu que, quanto mais o tempo passava, mais seu inimigo misturava os tipos de magia. Ele se perguntou se conseguiria sobreviver, pois os ataques do inimigo estavam ficando cada vez mais fortes. Ele sabia que, se continuasse assim, morreria antes que os 5 minutos acabassem. O Mago da Madeira também ativou um novo feitiço, e Sanhaku achou injusto que os ataques físicos não funcionassem. Ele continuou tentando não ser atingido pelos ataques, e não conseguia acreditar que apenas 2 minutos haviam se passado até então. Além disso, ele estava começando a ficar cansado, e planejava desistir da missão. De repente, mudou de ideia sobre desistir, e se perguntou desde quando se tornou tão fraco. Ele se lembrou das lutas anteriores e que havia desistido em SLF quando a situação era desesperadora. Naquele momento, decidiu sobreviver a todo custo e proteger sua honra como caçador de jogos ruins. Sanhaku começou um contra-ataque e avançou em direção ao Mago da Madeira. Enquanto isso, o inimigo o atacava com feitiços poderosos. Ele conseguiu passar pelas ondas de ataques e Vashi ficou impressionado. No entanto, ele estava mirando na varinha do monstro, que ele usava para anular danos físicos. O monstro tentou recuperar sua varinha, mas Sanhaku o impediu e planejou acabar com a luta. De repente, o monstro ativou sua habilidade Deus da Destruição, mas Sanhaku conseguiu roubar sua varinha e restavam 2 minutos. Vashi queria ver o que Sanhaku poderia fazer como um guerreiro lendário. Ele foi atacado pelo inimigo com ataques poderosos. Ele conseguiu evitá-los, e Emo o incentivou, dizendo que ele só precisava sobreviver por mais 1 minuto. Então, uma parede foi criada à sua frente, e Sanhaku foi preso com correntes de ferro. O motivo disso era que o monstro queria sua varinha de volta. Restavam apenas 30 segundos, e Sanhaku jogou sua varinha para o céu. Como resultado, ele conseguiu distrair o Mago da Madeira enquanto tentava pegar sua varinha. Além disso, Sanhaku começou a insultá-lo para ganhar tempo. Ele conseguiu sobreviver por 5 minutos, mas o monstro ainda o atacava. Antes que ele morresse, Vashi apareceu e derrotou o monstro. Ele esmagou o Mago da Madeira e ficou impressionado com as habilidades de Sanhaku. Imu ficou feliz por Sanhaku e o parabenizou pela vitória. Depois disso, Sanhaku soube que havia completado a missão e Vashi o declarou um Habitusa no horário. Sanhaku se perguntou se ainda receberia um item raro, e Vashi apenas removeu o colar de alma Vorpal. Ele ficou desapontado por não ter recebido um item especial e foi solicitado a iniciar o cenário único bônus. Em seguida, ele saiu do jogo e imediatamente adormeceu. No dia seguinte, Emil estava cuidando de um cacto e Sanhaku não tinha certeza se deveria começar o cenário bônus. Ele decidiu não fazê-lo e queria alcançar a próxima área primeiro. Então, percebeu que não poderia deixar Habitusa sem uma fantasia, caso contrário seria caçado novamente. Ele não conseguiu esconder Lika Gosmark, mas Emu tinha uma solução para o problema. Em seguida, ela mostrou a Sanhaku uma loja no palácio de Habitusa. Pitts ficou contente em conhecer o famoso Homem-Pássaro e Sanhaku disse que sua cabeça era apenas uma máscara. Emil viu pela primeira vez que Sanhaku havia tirado a máscara. Pitts então mostrou a ele um tecido muito intrigante que ela havia recebido recentemente. Mais tarde, ele comprou um mapa e o comerciante ficou chocado porque Sanhaku parecia um fantasma. Ele estava irritado e perguntou por que precisava vestir um traje de meme. Emil tentou acalmá-lo e ela bebeu muitas poções de mana ao longo do caminho. Então, ele ativou o mapa e olhou para os diferentes lugares ao longo do caminho.
Sanhaku não sabia qual lugar escolher e Emu sugeriu a caldeira Felfate, mas ele decidiu ir primeiro à Gruta da Floresta Prismática e contou a Emu o motivo de sua escolha. Ele começou a contar a Emu uma longa história, mas ela percebeu que estavam sendo observados. Então, vemos a noite anterior e o líder do clã Ashura Kai estava irritado. Os membros relataram a Ocelote que não podiam esperar que o mestre do ataque se juntasse. Pensalgon estava incomodado ao ouvir uma palestra e perguntou por que Ocelote não cuidava do assunto ele mesmo. Então, ele disse que o coelho é a chave para algumas coisas únicas. Ele disse que realmente queria as informações de Sanhaku. De repente, Pensalgon disse que eles precisavam cuidar de outro assunto primeiro. Ocelote respondeu que monstros únicos não são feitos para serem derrotados. Os outros membros do clã Ashura Kai concordaram com ele. Como resultado, Pensalgon decidiu ignorar as ordens de Ocelote porque considerava seus membros do clã inúteis. Ela estava decepcionada por nem mesmo um dos clãs mais fortes do SLF se atrever a lutar contra um monstro único. Ela entendeu que não podia contar com seu clã e planejou enviar mensagens para alguns jogadores especiais para derrotar um dos 7 colossos chamado Edermon, o Guardião do Túmulo. Então vemos Sanhaku, que pensou que Psyger Zero planejava se vingar por ter pisado nele. Ele imediatamente fugiu e Rei se perguntou por que ele estava tentando escapar. Enquanto isso, os membros do clã Ashura Kai estavam à procura de Sanhaku. Eles o descobriram por causa do nome de jogador dele e começaram a persegui-lo. Rei também estava atrás de Sanhaku e ainda não sabia que os Peckers o estavam seguindo. Então Emil disse que os Peckers estavam atrás deles e ela se perguntou por que Sanhaku estava indo na direção errada. Mas ele explicou que tinha um plano. Ele planejava enganá-las com uma falsa saída e fazê-los pensar que estava a caminho das ruínas. Depois disso, os Peckers caíram em seu truque e ele planejou partir para a Floresta Prismática. Então ele chegou ao seu destino e ficou chocado ao ver Psyger Zero atrás dele. Rei enviou uma solicitação de amizade e ele ficou surpreso que Psyger Zero não estava bravo com ele. Sanhaku estava confuso e suspeitava que Psyger Zero só queria ser amigo dele para obter informações sobre o cenário único secreto. Mas Sanhaku sabia que ainda não podia derrotar Psyger Zero e decidiu aceitar a solicitação de amizade. Rei ficou aliviada e feliz por seu crush ter aceitado o pedido. Depois, Rei ofereceu a Sanhaku que ele poderia ajudá-lo no jogo. Ele ficou desconfiado e recusou a oferta. De repente, Sanhaku se desculpou por ter pisado em seu rosto, mas ela não estava brava. Em seguida, ele se despediu e Emu soube que Psyger Zero era atualmente 3 vezes mais forte que Sanhaku. Emu tentou animá-lo e eles partiram para a Floresta Prismática. Enquanto isso, Rei estava contente que Emil era um NPC e conseguiu fazer algum progresso. Então vemos que os Peckers do clã Ashura Kai tentaram localizar Sanhaku, mas decidiram voltar porque não queriam se meter com o mestre do ataque. Ao chegar na entrada da Floresta Prismática, Emu se transformou de volta em um coelho e Sanhaku tirou sua fantasia de meme. Ele entrou na Floresta Prismática e ficou maravilhado com a vista única. Em seguida, olhou ao redor com Emu e descobriram monstros que coletavam néctar, semelhantes a borboletas. Sanhaku estava fascinado pelo ecossistema da Floresta RPG e estava animado para explorar aquela área. Depois de olhar ao redor, ele tirou suas adagas. Emu a incentivou e ele começou a atacar um papilhão de armazenamento. Como resultado, recebeu um saquinho de néctar do monstro. Emu estava ansioso por mais aventuras na floresta e Sanhaku disse que eles se divertiriam muito naquela área. Mais tarde, Sanhaku já tinha seu próximo alvo em mente e tirou uma faca de arremesso de sua caixa de itens. Ele disse a Emu para observá-lo de perto. De repente, começou a atacar o monstro e conseguiu surpreendê-lo com seu ataque furtivo. Ele o derrotou facilmente e seu fã número 1 achou o show brilhante. Ele então olhou para ver se o monstro havia deixado algum item, mas a árvore em que estavam foi atacada por um besouro rinoceronte. O motivo disso era que ele estava atrás do mel que as abelhas produziam na árvore. Emu suspeitou que haveria uma luta em breve, e eles os observaram secretamente. De repente, Sanhaku decidiu agir como comentarista, e percebeu que Emu não era adequada para isso. Enquanto isso, as abelhas do Império foram derrotadas, e ele imediatamente se arrependeu de ter passado o microfone para Emu. Ela ficou desapontada por ter falhado, mas Sanhaku continuou com os comentários. Ele disse que o besouro rinoceronte ganhou vantagem, e a rainha abelha do Império foi eliminada. Como resultado, os besouros quádruplos fugiram e a luta acabou. Após a luta, Sanhaku e Emu perceberam que o besouro rinoceronte os havia avistado. Eles correram e Emu estava apavorada. De repente, Sanhaku teve uma ideia e tirou o saquinho de néctar de sua caixa. Ele o lançou em uma mantis mimética para distrair o monstro atrás deles. Assim, conseguiu criar uma oportunidade para atacar o besouro rinoceronte com habilidades fortes. Como resultado, conseguiu derrotar o monstro e encheu seu inventário de itens. Depois disso, eles seguiram em frente e Sanhaku descobriu teias de aranha. Emil disse a Sanhaku que o chefe da área é uma aranha e eles descobriram uma caverna.
Então vemos alguns minutos antes, quando 3 jogadores da SLF estavam planejando lutar contra o chefe da área. Eles entraram na caverna e Soma pisou em uma teia de aranha. De repente, eles notaram que a aranha-palhaço estava acima deles e começaram a gritar. Enquanto isso, Sanhaku se perguntava por que não conseguia entrar e avistou um cara caindo do ar. De repente, ele morreu porque uma enorme pedra caiu da caverna e a entrada estava aberta. Sanhaku entrou na caverna e estava pronto para lutar contra o chefe da área. Em seguida, ele disse a Emil que planejava enfrentar a aranha-palhaço sozinho. Em sua primeira tentativa, Emil perguntou se ele tinha certeza de sua decisão e que ela deveria apenas observá-lo na luta. Ele respondeu que sim e avançou em direção ao inimigo. No caminho, ele desviou das teias de aranha e planejou usar suas novas habilidades aprendidas na batalha. Depois, uma enorme pedra foi lançada contra ele, mas ele a desviou com facilidade. A enorme pedra quase caiu em Emil, mas ela conseguiu desviar a tempo. Então, Emil notou que ele estava se dirigindo a uma teia pegajosa e ficou surpresa ao perceber que elas não eram pegajosas. Sanhaku explicou a ela que os fios radiais de uma teia de aranha não são pegajosos. Enquanto isso, o chefe da área estava se preparando para ficar sério, mas Sanhaku evitou as enormes pedras com suas habilidades de salto. Como resultado, ele conseguiu alcançar a aranha-palhaço e a luta começou. Ele atacou com seu corte em loop e conseguiu ferir a perna direita do monstro. Ele continuou a série de ataques e a aranha caiu no último momento. A aranha-palhaço tentou se salvar, mas Sanhaku o impediu. Sanhaku já suspeitava que o chefe da área não seria fácil de derrotar, e ele derrubou as enormes pedras que a aranha-palhaço havia armazenado em seu esconderijo. Assim, o ataque de Sanhaku começou e Emil o incentivou em sua luta. Pouco depois, Sanhaku desceu para ver se o chefe da área havia sido derrotado, mas ele sobreviveu. A aranha-palhaço ficou irritada e pretendia esmagar Sanhaku, mas ele desviou do ataque. De repente, o padrão nas costas do chefe da área o lembrou de Laika-gon. Ele ficou furioso e atacou com seu ataque mais forte porque não queria ser derrotado por Laika-gon novamente. Como resultado, ele conseguiu eliminar o chefe da área e se aproximou de seu objetivo de se tornar mais forte. Emil celebrou sua vitória com Sanhaku e ele recebeu uma mensagem de Pencil-gon. Então vemos Katsutsu, que também jogava SLF, e ele também recebeu uma mensagem de Pencil-gon. No dia seguinte, Rei visitou a loja de jogos para contar a Mana sobre seu sucesso. De repente, um cliente entrou na loja de jogos e Mana soube que ela esperava encontrar Rikuto. Mana disse a ela que Rikuto provavelmente estava jogando SLF naquele momento. Então, Rei estava a caminho de casa e avistou Rikuto em uma loja de conveniência. Enquanto isso, ele ficou surpreso ao ver uma entrevista de seu amigo gamer profissional Katsu. Ao ler, ele também descobriu algo sobre a atualização que Pencil-gon havia mencionado. Hakuto se encontrou com Pencil-gon nas Unite Rounds ontem. Pencil-gon estava irritada porque Katsu e Sanhaku invadiram seu castelo e mataram todos os seus servos. Os dois meninos riram disso, mas Pencil-gon não achou o que fizeram tão engraçado. Então, ela falou sobre o assunto principal e perguntou se os dois gostariam de derrotar um monstro único com ela. Ela sabia que os dois meninos estavam interessados e planejava desafiar o monstro único no dia seguinte à grande atualização de verão. Nesse momento, pensando, Sanhaku se perguntou por que Pencil-gon convidou novatos de baixo nível, mas ela disse que o nível não importava. Ela disse a eles que eram capazes de vencer, e os dois meninos ficaram curiosos. De repente, Sanhaku disse que eles iriam participar se ela contasse toda a história. De volta ao presente, ele pagou pelos lanches na loja de conveniência e foi abordado por Rei. Rei o cumprimentou e ele se lembrou de que ela estava em sua classe no ano passado. Ele se lembrou do nome dela e ela perguntou se ele estava fazendo compras no supermercado. Então, Rei disse que Mana havia contado a ela que ele jogava SLF. Ela tentou perguntar se ele queria jogar SLF com ela, mas naquele momento ele recebeu uma mensagem de Pencil-gon. Pencil-gon o bombardeou com mensagens e ele disse que precisava ir. Rei ficou feliz por estar progredindo e tinha certeza de que ele estaria ocupado com SLF por um tempo. À tarde, Hakuto estava em casa e imediatamente fez login no SLF. Quando ele fez login, Emil desejou-lhe bom dia, mas ele pediu que ela se afastasse. Ela perguntou o que estava na agenda daquele dia e ele tinha algumas perguntas para ele. Então Emil soube que ele planejava lutar contra um dos colossos e ela ficou chocada. Ela abriu um portão para a Rabitusa e quis contar ao pai sobre isso. Então Sanhaku se lembrou que havia aprendido com Pencil-gon que deveria manter Emu fora da luta, pois um NPC não pode ser revivido após morrer. Pouco tempo depois, Vash soube do plano de Sanhaku de lutar contra o Edermon, o guardião do túmulo. Ele tentou manter a calma porque queria obter algumas informações sobre o Edermon de Vash. Ele também estava confiante de que poderia fazer isso, pois até conseguiu terminar Faria Chronicle. Então Vash disse que Sanhaku ainda era fraco e ele estava ciente disso.
Ele respondeu que não estava fazendo isso para vencer. Além disso, explicou a Vash que ele estava apenas desempenhando um papel de apoio e que um amigo seu faria a maior parte da luta. Como resultado, Sanhaku contou a Vash sobre Pensugon e seu plano de derrubar o Edermon, o guardião do túmulo. Vash respondeu que eles não tinham chance de vencer contra ele e que ainda era uma jogada imprudente. Sanhaku não desistiu e tentou convencer Vash a não impedi-lo. Então Sanhaku disse que era fraco, mas estava convencido de que poderia vencer a luta com seus amigos. Em seguida, Sanhaku disse que tinha a honra de uma alma Vorpal e conseguiu convencer Vash com essas palavras. Vash começou a falar sobre o Edermon e Sanhaku soube que ele era um cadáver vivo, incapaz de descansar. Depois disso, Vash disse que não planejava impedi-lo e disse que Sanhaku deveria ir com ele, pois ele lhe daria uma ajudinha, afinal. Como resultado, Sanhaku foi levado a uma forja e esperava por um aumento de poder. De repente, Bilak apareceu na forja e Emil estava cumprimentando sua amada irmã mais velha. Então ela disse que Emil e seu pai já haviam falado muito sobre ele. Depois disso, Vash olhou para as facas Vorpal de Sanhaku. Ele disse a Bilak que ia aprimorar essas facas. Bilak ficou surpresa que seu pai planejava usar o martelo. De repente, Vash perguntou se Sanhaku tinha materiais raros, e ele se lembrou de um material que havia coletado recentemente. Sanhaku deu a ele a casca de um besouro quadriculado, que ele derrotou na Floresta Prismática. Vash olhou para o material e disse a Sanhaku que aquele material funcionaria. Em seguida, Vash começou a forjar, e Bilak disse que ele era um cara sortudo. Sanhaku soube que Vash não usava o martelo há anos. Além disso, ele aprendeu que Vash é um ferreiro e que não é um ferreiro comum. Descobriu que ele é um ferreiro capaz de forjar as armas perdidas da divindade. Como resultado, recebeu o título de artesão divino. Pouco tempo depois, o show de Vash começou e círculos mágicos apareceram durante a forja. Sanhaku ficou impressionado e Bilak explicou a ele o que significa acender uma arma. No entanto, Sanhaku aprendeu que acender significa ler o conhecimento e a experiência da arma para aprimorá-la para o próximo nível. De repente, Vash começou a cantar uma canção e bateu nas facas Vorpal de Sanhaku. Sanhaku ficou impressionado com Vash e estava animado com as novas armas que receberia. Algumas horas depois, Vash terminou de forjar sua nova arma e disse que o machado Vorpal havia assumido seu verdadeiro nome e forma. Sanhaku descobriu que havia obtido a arma gêmea Moonblades. Então, ele verificou as novas estatísticas de sua arma e percebeu que estavam muito poderosas. Sanhaku ficou grato por isso e planejou testar suas Moonblades. De repente, uma janela se abriu e ele descobriu que não podia empunhá-la devido à falta de requisitos de estatísticas. Ele olhou seu status e aprendeu que precisava alcançar o nível 50 para usá-la. Depois disso, encontrou seus amigos em Third Rima e pediu desculpas por estar atrasado. Pensalgon e Katsu estavam bravos e planejaram puni-lo por isso. De repente, Sanhaku disse que descobriu informações sobre o Edermoon antes de começar a falar sobre o Edermoon. Ele ficou surpreendido ao ver que Katsu escolheu um avatar feminino, e não ficou surpreendente que Katsu tivesse criado mais um apelido estranho. Depois disso, Sanhaku começou a contar a eles que o Edermoon é chamado de um cadáver vivo, que sobreviveu ao seu tempo. Eles se perguntaram se o monstro único Edermoon, o guardião do túmulo, era um monstro não morto. De repente, Pensalgon disse que tinha algumas coisas para resolver. Então, ela disse aos dois meninos que deveriam ir moer nas ruínas de ferro. Pensalgon deu a eles varas de pescar e um mapa para um lugar escondido para moer. Antes de sair, ela disse que eles só precisavam seguir suas instruções e avistou Emul tentando fingir que era um cachecol. Sanhaku respondeu que era apenas a última tendência da moda, mas Pensalgon sabia que ele queria ver a reação de Katsu. Depois que Pensalgon saiu da sala, Emul disse que estava com uma terrível dor de ouvido. Katsu ficou surpreso ao descobrir que o equipamento de Sanhaku podia falar e disse a Emil que ela não precisava mais fingir ser um cachecol. À noite, informaram a Sanhaku que o Edermoon ativa uma habilidade no início da batalha que define o nível máximo de todos os personagens na área de batalha para 50. Por essa razão, Pensalgon havia enviado seus amigos para as ruínas de ferro da divindade para que pudessem upar até o nível 50. No dia seguinte, vemos Sanhaku e Katsu a caminho das ruínas de ferro. Ele olhou o mapa para chegar a uma área secreta nas ruínas de ferro que é perfeita para upar. Depois de entrar nas ruínas de ferro da divindade, eles olharam ao redor. Katsu disse que aquele lugar o lembrava do jogo Brave Galaxy Fighter. Sanhaku respondeu que nunca tinha ouvido falar desse jogo porque só jogava jogos ruins. Depois disso, Sanhaku zombou dele porque estava 6 níveis acima de seu amigo. De repente, Emo avisou Sanhaku porque uma estranha pedra brilhante caiu sobre eles. Ele descobriu que era um drone de supressão, e Katsu disse que ele poderia ignorar isso. Katsu estava lutando contra o monstro e atacou com sua habilidade de Punchman. Sanhaku ficou impressionado e percebeu que Katsu ativou um buff em si mesmo. De repente, mais monstros apareceram, e Katsu explicou que seu feitiço dá bônus de força e vitalidade.
Após a luta, Sanhaku revelou em que foco estava colocando suas estatísticas, e Emo disse que Sanhaku estava transbordando com alma vorpal. Katsu não sabia o que era uma alma vorpal, e eles seguiram em frente. Enquanto procurava pelo lugar escondido, Sanhaku se perguntava como Pensalgon havia encontrado um lugar assim. Katsu respondeu que o fato de Pensalgon ter encontrado o lugar já era uma explicação suficiente. Poucos momentos depois, eles descobriram um buraco, e a direção dizia para pular nele. Então Katsu disse a Emu que ele pularia no buraco primeiro. Emu ficou impressionada e disse que ela é uma dama admirável. Sanhaku tentou explicar a Emu que Katsu era um rapaz. Como resultado, Emu ficou confusa e disse que a vida guarda tantos mistérios. De repente, ele ouviu Katsu chamá-lo de perdedor e imediatamente pulou no buraco atrás dele. Quando chegou ao local secreto, ficou fascinado ao ver o lago Tearlight. Nas instruções de Pensalgon, estava escrito que eles poderiam encontrar nesta área um monstro chamado Serpente do Lago Lifestyle. Então, começaram a pescar, e um peixe mordeu a vara de pescar de Sanhaku. Ele pegou apenas um salmão Lifestyle e ficou desapontado com sua captura. Poucos momentos depois, Katsu pegou uma serpente do lago Lifestyle e Emil ficou chocado com isso. Sanhaku disse que era a hora de revelar sua nova arma e tirou suas Twin Blades de abelha do Império. Então vemos que, alguns dias antes, quando Bilak forjou suas Twin Blades de abelha do Império, Sanhaku havia adormecido e Bilak pensou que Sanhaku estava desrespeitando-a. Ele pediu desculpas e esclareceu o mal-entendido. Quando olhou para suas armas, o comportamento de Bilak de alguma forma o lembrou do tempo em que teve que jogar um simulador de namoro. Ele ainda tinha pesadelos sobre isso, e Bilak se perguntou o que havia de errado com Sanhaku. Em seguida, ele agradeceu a Bilak por suas novas armas. De volta ao presente, ele testou suas novas armas e lutou com Katsu contra a serpente. Ele fez com que o corpo da serpente corroesse com sua lâmina da mão direita, pois sua lâmina da mão direita tinha um atributo especial. Então, Sanhaku se lembrou que Bilak lhe dissera que sua arma infectava a parte do ataque e a corroía com o tempo. Sanhaku então continuou a atacar o corpo da serpente para enfraquecê-la com seu veneno corrosivo. Ele disse a Katsu para mirar no mesmo ponto e Katsu atacou com um ataque forte. Como resultado, criaram um ponto fraco e Emil planejou um ataque. Emil quase foi morto pela serpente, mas Katsu a protegeu. Então, os três atacaram o monstro e conseguiram derrotar a serpente. Depois, ganharam muita experiência lutando contra a serpente e Katsu planejou combinar suas habilidades recém-aprendidas. No entanto, Katsu ficou surpreso ao ver que Sanhaku não sabia nada sobre isso. Ele explicou a Sanhaku que os jogadores podem criar habilidades de combo em Escalf. Sanhaku ficou chocado com isso e se arrependeu de ter pulado a cidade do tutorial. Por frustração, ele decidiu voltar a se esforçar. Mais tarde, Pensugon os visitou, e Katsu planejou revelar que Sanhaku pulou a cidade do tutorial. Katsu foi ameaçado por Sanhaku e prometeu não contar a ela sobre seu segredo embaraçoso. Então, Pensugon disse que eles não tinham tempo para ficar parados e só podiam encontrar a pessoa na lua cheia. Pensugon revelou que, para derrotar o Edermon, eles precisavam falar com a NPC única Setsuna. Poucos momentos depois, vimos Sanhaku e seus amigos na Floresta Prismática. Pensugon mostrou a eles uma passagem secreta. Katsu perguntou como ela havia descoberto aquilo. Pensugon respondeu que encontrou essa área escondida quando veio aqui pegar alguns itens. De repente, Sanhaku começou a irritar Sanhaku, porque ainda não havia encontrado nada único. Então, a passagem terminou e eles descobriram um lugar mágico onde flores lindas cresciam por toda parte. Eles ficaram impressionados e Pensugon disse que realmente gostava daquele lugar. Depois, ouviram alguém cantando naquele lugar. Avistaram uma mulher e Emil ficou surpreso porque ela era transparente. Em seguida, descobriram que a pessoa à sua frente era Setsuna. Enquanto isso, Sanhaku se perguntou se ela era a chave para o cenário único. Depois disso, Pensugon apresentou seus amigos a Setsuna e os provocou chamando-os de seus ajudantes. Então, ela prometeu que com essa equipe, conseguiria finalmente colocar o Edermon para descansar. De repente, Setsuna olhou para Sanhaku e ficou surpresa ao ver que a criança da Cinderela o acompanhava. Ela disse que ele a lembrava de alguém de muito tempo atrás. Além disso, Setsuna agradeceu a ele por reviver lindas memórias de seu passado. Então, o cenário único começou e Sanhaku ficou animado. Katsu e Sanhaku aceitaram a missão do cenário único. Setsuna contou sua história, que o Edermon era seu amor mais querido. Depois disso, eles aprenderam sobre a trágica história de amor de Setsuna e o Edermon. Setsuna explicou a eles que o Edermon estava preso no passado e que uma barreira o impedia de entrar nesta dimensão. Mas na noite da lua nova, eles podem entrar nesta dimensão através de uma fenda. No final, Setsuna pediu que colocassem seu amor mais querido para descansar. Pensugon respondeu que eles conseguiriam colocar o Edermon para descansar, e que não a desapontariam. Enquanto isso, Katsu e Sanhaku ficaram surpresos com as palavras de Pensugon, porque ela geralmente tratava os NPCs como escória. Pensugon ficou brava com as palavras rudes deles e puniu seus companheiros. Pensugon estava no clima de PK, mas não matou os dois meninos.
De repente, Pensugon admitiu que também estava emocionalmente envolvido em jogos às vezes. De vez em quando, Katsu dizia que levar o jogo a sério era uma ótima coisa. Ele disse que, como um jogador profissional, sabia como ela se sentia. E Sanhaku zombou dele novamente, mencionando que ele ainda não havia encontrado nada único. Depois disso, os meninos começaram a discutir e Pensugon ficou feliz por tê-los como companheiros. Em seguida, decidiu derrotar o Edermon junto com seus amigos. Ela tinha certeza de que conseguiriam, e Emo admirava a amizade deles. Enquanto isso, Setsuna também estava confiante e esperava que seu amor mais querido encontrasse em breve a paz. Na manhã seguinte, ele planejou trabalhar em suas habilidades. Lembrou-se de Emo falando sobre um jardim de habilidades que havia em Rabbitusa. Pouco tempo depois, cumprimentou sua mãe, que estava cozinhando o café da manhã. Ela ficou feliz que Hakuto se lembrasse do acordo deles. Caso contrário, ele teria passado o dia todo jogando. De repente, Rumi apareceu e reclamou de sua mãe porque havia um besouro rinoceronte na cozinha. Após isso, ela olhou para fotos de Amine e Hikuto, descobriu que ela o idolatrava. Hakuto disse à irmã que os famosos também precisam de privacidade e que ela não deveria persegui-lo. De repente, o pai de Hakuto chegou em casa e trouxe um grande peixe com ele. Então, descobrimos que a família de Hakuto se reúne para comer juntos todos os domingos no café da manhã, almoço e jantar. Hakuto sabia que sua família não era normal, mas ele aproveitava cada dia com eles. Após o café da manhã, ele planejou treinar suas habilidades de jogador. Por isso, decidiu entrar no jogo Berserk Online. Quando ele fez login, planejou lutar contra o chefe final do modo história. Então, conheceu um jogador chamado Dragonfly. Dragonfly pediu conselhos porque estava tendo dificuldades com uma missão. Ele descobriu que Dragonfly era um jogador novo e ficou chocado com isso. Como resultado, decidiu lutar contra Dragonfly. Ele queria ver do que o novo jogador era capaz, e eles começaram a batalha. Dragonfly imediatamente avançou em sua direção e tentou usar um movimento bug para derrotá-lo. Ele estendeu o braço de seu personagem e criou uma grande nuvem de poeira. Sanhaku imediatamente percebeu a intenção de Dragonfly e conseguiu desviar com o movimento bug. Yo! Sanhaku estava empolgado e planejava mostrar ao novato muitos bugs diferentes nesse jogo. Enquanto isso, Rei planejava enviar uma carta para Hikuto em SLF. O motivo era que ela queria convidá-lo para jogar o jogo com ela. Então, vimos Dragonfly atacando Sanhaku novamente, e ele planejava vencer Sanhaku pelo menos uma vez. Infelizmente, ele não teve chance contra o maior caçador de lixo do mundo. Depois disso, Sanhaku disse a ele que o estilo Quick Draw Fist é basicamente imbatível. Dragonfly se divertiu muito lutando contra Sanhaku e pediu mais uma luta. Depois, Sanhaku pensou que atacaria novamente com os mesmos movimentos, mas Dragonfly usou o movimento Yo-Yo. De repente, Dragonfly percebeu que Sanhaku estava distraído e o atingiu com o movimento Flying Smash. Sanhaku ficou impressionado com suas melhorias, mas sabia que seu oponente não conseguiria se mover por alguns segundos. Como o Flying Smash não era uma técnica bug naquele momento, Sanhaku decidiu atacá-lo com o bug Pile Bunker. Dragonfly foi empurrado para trás, mas não desistiu. De repente, Dragonfly descobriu um novo bug e acionou 2 Flying Smashes ao mesmo tempo. Sanhaku conseguiu contra-atacar, mas queria ser atingido por isso. Como resultado, Dragonfly venceu e os outros jogadores ficaram surpresos com esse novo bug descoberto. Sanhaku parabenizou Dragonfly e disse a ele que ele provavelmente era o descobridor de um novo movimento bugado. Além disso, ele soube que poderia escolher um nome para esse bug. Em seguida, Sanhaku quis lutar com ele uma última vez. Ele mostrou a Dragonfly o bug Doppelganger, que criava um clone sombrio de si mesmo. Sanhaku aproveitou a luta contra o novato e não se conteve. No entanto, Sanhaku venceu a batalha final com a ajuda de seu clone, e Dragonfly ficou grato por Sanhaku ter lhe mostrado muitos novos truques. Enquanto isso, Katsu sentia falta de Sanhaku, porque Pensugon estava o intimidando. No dia seguinte, Sanhaku fez login no SLF e planejou visitar o Skill Garden. Ele estava muito animado e perguntou a Emu em que direção ficava o Skill Garden. Pouco tempo depois, Emu lhe disse que o Skill Garden no palácio contém uma seleção muito maior do que os que estão nas cidades. Então, eles chegaram ao Skill Garden e Sanhaku foi apresentado à irmã mais velha de Emu, Elka. Além disso, ele descobriu que eles são trigêmeos. De repente, Sanhaku começou a imitar o padrão de fala da irmã de Emu e pediu a ajuda dela. Elka explicou que ele pode combinar habilidades de alto nível para produzir habilidades superiores. Então, ele começou a combinar as habilidades entre si e Elka exigiu 6.000 bitcoins por 6 combinações. Pouco depois, Sanhaku verificou suas estatísticas e pensou em como deveria distribuir os 5 pontos de habilidade restantes. De repente, Elka apareceu e explicou que ele precisava beber a mistura. Emil e Elka o incentivaram e Sanhaku a bebeu imediatamente. Como resultado, ele aprendeu todas as 6 combinações de uma vez. Depois, Sanhaku descobriu que Elka também vende grimórios de habilidade. Ela planejou dar um desconto a Sanhaku, e Emu tentou avisá-lo. Então, ele olhou os preços de um grimório de habilidade e eram mais caros do que um novo Lamborghini.
Elka o enganou e Sanhaku ficou sem dinheiro após comprar os grimórios. Ele estava triste porque na verdade planejava usar o dinheiro para comprar uma armadura em Third Rima. Depois, ele se encontrou com seus amigos na Serpent Apple. Penselgon já os estava esperando e tinha um plano maligno em mente. Ela contou a eles sobre o problema de que seu clã, a Shurakai, estava usando o cenário único para desenvolver suas habilidades de PVP. Então, Sanhaku perguntou qual era o plano de Penselgon. Ela explicou que os PKers ganham itens e equipamentos quando matam outros jogadores. Portanto, os PKers costumam ter tesouros raros e são basicamente baús de tesouro ambulantes. Então, ela disse que planejava vazar o esconderijo do clã Ashurakai. Como resultado, eles se tornariam o alvo de muitos jogadores e poderiam destruir o clã Ashurakai. 2 semanas depois, finalmente chegou a hora, e a grande atualização do jogo, de alto nível, Shangri-La Frontier, foi concluída. Vemos Penselgon saindo de uma loja de itens com uma grande bolsa cheia de itens de ressurreição. Enquanto isso, alguns membros do Ashurakai se perguntavam quem havia comprado todos os itens de ressurreição nas lojas. Pouco tempo depois, Mia perguntou a Reiji sobre a grande atualização. Disseram a ela que novas armas e áreas agora existiam, e Reiji perguntou se ela queria conferir uma loja de armas. De repente, Mia achou que havia um monstro na cidade, e Reiji tentou acalmá-la. O motivo disso era que Mia ouviu um barulho. Então, vemos Rei, que estava muito nervosa. Ela estava planejando enviar uma mensagem para seu crush, Sanhaku, mas tinha medo de que ele não respondesse e causasse um barulho alto. Alguns minutos depois, ela conseguiu reunir coragem e decidiu enviar sua mensagem. Depois disso, uma águia apareceu e ela soube que seu líder de clã, Saiger 100, precisava de sua ajuda. Então, vemos Sanhaku tomando chá com Emu e ele a provocou um pouco. Ela disse que era hora e queria lhe dar algo antes. De repente, uma águia apareceu e Emu disse que Sanhaku já tinha um melhor amigo. Ele então soube que havia recebido uma carta de Saiger Zero. Na carta, estava escrito que Rei o convidou para explorar a nova atualização com ela. Nesse momento, outra águia apareceu e Emo queria proteger Sanhaku. Ele ordenou a Emo que ficasse calmo e percebeu que Saiger Zero não tinha tempo afinal. Então, Sanhaku planejou ir às compras em Third Rama para comprar equipamentos poderosos para lutar contra o Edermon. De repente, Vash estava atrás dele e Sanhaku se assustou porque ele apareceu do nada. Ele tinha certeza de que Sanhaku poderia vencer a luta, mas desejou-lhe boa sorte. Em seguida, Emil lhe deu um amuleto protetor. Ele agradeceu a Eumil pelo talismã da sorte e garantiu a ela que voltaria ileso. À noite, Rumi saiu do banheiro e ele colocou um cartaz que a proibia de entrar em seu quarto. Até amanhã. Hokuto voltou a entrar no jogo. Depois de beber várias bebidas energéticas, ele estava animado e pronto para lutar contra um dos 7 colossos. Enquanto isso, o clã Ashurakai estava esperando por Pensilgona, que não apareceu em sua base secreta. De repente, Saigar Zero apareceu na base secreta, do clã Ashurakai. Eles ficaram surpresos ao ver o clã Lobo Negro que queria exterminar o clã de Orcelote. Pouco depois, perceberam que outros clãs fortes também descobriram seu esconderijo secreto. Então, um membro do Ashurakai tentou matar Saigar Zero, mas ele foi eliminado instantaneamente. A caçada ao clã Ashurakai começou e Orcelote estava confuso. Ele se perguntava como eles descobriram essa área escondida e tentou escapar. Enquanto isso, Sanhaku e Katsu estavam esperando por Pensilgon. Eles estavam conversando e Sanhaku disse que havia misturado bebidas energéticas com uma bebida roxa. Além disso, ele contou que um novo bug poderoso foi descoberto em Berserk Online por um novato. Poucos momentos depois, Pensilgon apareceu e disse que o plano deles funcionou. Katsu disse que seu clã ficaria bravo se descobrisse que Pensilgon vazou o esconderijo. Então, vemos Orcelote e seus amigos a caminho do Jardim Escondido para lutar contra o Edermon. Eles descobriram que a entrada estava bloqueada e Orcelote suspeitou que sua irmã mais velha estava por trás disso. Em seguida, Pensilgon perguntou se eles tinham alguma pergunta antes de lutar. Eles estavam prontos e Pensilgon planejou realizar o desejo de Setsuna. Ela tocou a fenda e um portal para outra dimensão se abriu diante deles. Quando chegaram na outra dimensão, ouviram uma melodia. Então, avistaram Weathermon, o guardião da tumba que estava vigiando a tumba de Setsuna. Nesse momento, um debuff foi ativado e todos os níveis dos jogadores se tornaram 50. Weathermon se levantou e pegou sua espada para lutar contra eles. Depois disso, Sanhaku planejou testar a força do oponente. Weathermon tentou atingir Sanhaku com sua habilidade Corte do Vento, mas Sanhaku desviou. Ele atacou Weathermon com um contra-ataque que não causou dano. Então, Sanhaku decidiu equipar suas lâminas gêmeas Emir e atacou novamente. Enquanto isso, Pensilgon ficou impressionado porque ele acertou o tempo na primeira tentativa. Ela contou a Sanhaku e Katsu nos dias anteriores sobre os ataques que o Weathermon poderia usar. Além disso, eles aprenderam que o Weathermon fica mais forte a cada 10 minutos. Apesar do enorme poder de Weathermon, havia maneiras de derrotá-lo, e Pensilgon tinha certeza de que eles poderiam fazer isso juntos. Então vemos Sanhaku, que não sofreu dano na primeira fase devido às suas habilidades de caçador de jogos lixo.
Sanhaku não conseguiu desferir um golpe crítico, mas conseguiu desviar de todos os ataques de seu inimigo. Em seguida, vemos Katsu analisando os movimentos de Weathermon. Depois disso, Pencil Gon tirou um item único para apoiar seus amigos. Sanhaku percebeu que seus ataques não estavam funcionando, mas Katsu conseguiu analisar os movimentos de Weathermon com sucesso. De repente, Sanhaku foi atingido e imediatamente perdeu todo o seu HP. Pencil Gon disse que Katsu deveria ir, e ele tinha uma joia de lágrima da ressurreição em Sanhaku. Então vemos alguns minutos antes, e Pencil Gon mostrou a eles os itens de ressurreição que ela havia comprado. Ela explicou que com uma joia de lágrima da ressurreição, eles podem reviver imediatamente um jogador incapacitado em 10 segundos. Além disso, ela disse que havia comprado 12 delas, e cada uma custou mais de 4 milhões de Dogecoin. Também, ela havia comprado outros itens de ressurreição que os ajudariam na luta contra o Weathermon. Em seguida, ela contou a eles a estratégia de como proceder na batalha para derrotar um monstro único. Ela chamou isso de Tática Zumbi Suprema e tinha certeza de que venceriam de volta no presente. Sanhaku foi revivido e o Weathermon tentou matar Katsu. Ele conseguiu desviar a tempo e queria ganhar tempo para Sanhaku. Enquanto isso, Pencil Gon perguntou a Sanhaku o que ele achava de seu oponente. Ele respondeu que o Weathermon definitivamente merecia o título de um dos 7 colossos. Então Sanhaku se preparou para atacar novamente e planejou trocar suas armas. De repente, ele disse a Katsu que estava entrando e atacou Weathermon. Infelizmente, o ataque de Sanhaku não causou dano e ele quase foi morto. Novamente, Weathermon ativou sua habilidade Trovão para atacar seus oponentes. Sanhaku usou sua habilidade Sopro do Trovão e conseguiu desviar do relâmpago com facilidade. Após o ataque do Trovão, Weathermon planejou atacar com suas habilidades Punho Nimbus. Sanhaku ficou surpreendido e soube que havia cometido um erro. Como resultado, ele morreu novamente, mas Katsu o reviveu com uma joia da reencarnação. Katsu e Sanhaku tentaram destruir o equipamento do oponente, mas morreram várias vezes. Katsu estava frustrado porque não causaram nenhum dano, e Pencil Gon o acalmou. Ela disse que estava preparando algo e que em breve seria a hora de usar. Então vemos Weathermon, que parou de se mover. O motivo disso foi que 10 minutos se passaram e a fase 2 foi iniciada. De repente, Weathermon lançou um feitiço de invocação para chamar um cavalo chamado Kiri. Logo depois, Katsu descobriu que não era um cavalo, mas mais como um enorme caminhão com pernas. No entanto, Kiri tentou matar Katsu, e Katsu fugiu do monstro. Pencil Gon disse a Katsu que ele precisava impedir que os dois monstros se unissem, caso contrário, eles perderiam. Katsu disse que faria o seu melhor para atrair Kiri para longe. Nesse momento, Kiri começou a disparar mísseis, e Katsu perguntou como deveria derrotar o monstro. Pencil Gon respondeu que ele poderia derrotá-lo porque havia jogado o jogo Cavalry Crisis. Sanhaku achou que era um jogo ruim, e Katsu explicou a ele que era mais um jogo de nível divino. Então Katsu subiu no cavalo e provou que era um verdadeiro cowboy. Enquanto Sanhaku e Katsu ocupavam seus oponentes, Pencil Gon planejou usar a escala de recompensa de item único. Então descobrimos que Pencil Gon pode usá-la para trocar itens por bênçãos. Depois disso, Pencil Gon colocou um item muito caro no valor de 30 milhões de moedas no lado esquerdo. Como resultado, ela pôde escolher uma vantagem e escolheu mais pontos de estatísticas. Nesse momento, os pontos de estatísticas deles aumentaram e eles ficaram surpresos com isso. Sanhaku percebeu que Pencil Gon estava por trás disso e ficou grato por isso. Depois que sua resistência foi aumentada, ele conseguiu enfrentar o Weathermon e mudou para o modo de combate. Sanhaku ativou uma nova habilidade chamada Mão da Fortuna. Como resultado, ele conseguiu parar o ataque Corte de Vento de Weathermon. Além disso, ele aproveitou a oportunidade e roubou a espada de Weathermon. Enquanto isso, Katsu estava tendo problemas, e Pencil Gon disse que restavam apenas 4 minutos até o final da fase 2. De repente, ele caiu do cavalo, mas naquele momento, uma grande ideia ocorreu a ele. Um breve momento depois, Weathermon lançou um contra-ataque para recuperar sua espada. Sanhaku imediatamente percebeu que era um movimento de morte instantânea. Então, ele percebeu que Weathermon estava planejando matar Pencil Gon, e Sanhaku decidiu atacar Weathermon. De repente, Weathermon lançou um segundo ataque contra Pencil Gon. Mas ela sabia que havia uma zona segura atrás de Weathermon. Ela conseguiu correr atrás dele e imediatamente jogou um item para reviver Sanhaku. Sanhaku foi revivido novamente, e Pencil Gon disse que mais uma morte poderia condenar suas chances. Então, Pencil Gon olhou para Katsu e ficou chocada ao ver que sua grande ideia era se amarrar ao cavalo. Ela achou que a ideia dele era estúpida e disse a Sanhaku para não olhar para Katsu, pois isso o distrairia. Um minuto depois, a fase 2 acabou, e eles notaram que os dois monstros não estavam mais se movendo. Weathermon caiu de joelhos e Sanhaku teve uma sensação ruim. Então, Pencil Gon disse que seu clã só havia chegado a esse estágio. Ela explicou a eles que Weathermon estava prestes a soltar um grito alto, e esse grito é uma habilidade de morte instantânea. Essa habilidade não pode ser evitada. Mas Sanhaku tinha certeza de que Pencil Gon havia preparado uma contramedida contra essa habilidade. De repente, ela tirou o item Água Sagrada dos Santos e jogou a água sagrada em Weathermon. Naquele momento, a armadura de Weathermon começou a rachar e ele começou a gritar.